Olá, bem-vindos de volta a este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, sou psicanalista e estou no internato médico. Então estou aí quase nos 45 do segundo tempo da minha formação de medicina. Hoje eu resolvi separar um tema pra gente conversar, que é muito trazido pelas pessoas que eu atendo na terapia, que é a questão da exposição. No mundo que a gente vive, do jeito que as coisas estão, hoje é quase impossível você não estar inserido em uma rede social. Porém, muitas das pessoas que estão em redes sociais, elas gostariam de apenas não estar ali passivamente em uma rede social. Elas gostariam de se expor, elas gostariam de falar. Às vezes são pessoas que carregam muitos pensamentos e ideias incríveis, mas não conseguem mostrar para o mundo. Eu também já fui essa pessoa e consegui, durante meu processo terapêutico, resolver essa questão. É por isso que você está me vendo aqui hoje. Se você está me vendo hoje, eu aí colocando na cara aqui, é porque eu resolvi esse problema também. Isso era uma questão, estar nas redes sociais ou estar gravando vídeos, estar falando aqui, sempre foi um sonho. Mas eu achava que isso não seria para mim. Afinal de contas, eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar. Eu tinha esse medo da exposição. Por muito tempo, como eu já compartilhei acho que mais no Instagram, eu tive um Instagram anônimo, onde eu só compartilhava capas de livros, coisas que eu estava lendo, mas de fato ninguém sabia quem eu era. E isso mudou, chegou um momento que eu consegui resolver essa questão e colocar ali minha cara e começar a falar com as pessoas. E é isso que eu quero conversar com você hoje neste vídeo. Se você é uma pessoa que você tem muito medo de expor a sua opinião, seja nas redes sociais ou seja em um lugar em que você está inserido e que foi dado a palavra a você, mas você se sente extremamente ansioso com esse tipo de cenário, provavelmente você tenha sido uma pessoa que tenha passado por algum momento traumático em que isso ficou ali registrado, em que você sabe que isso vai te causar um mal-estar. E existem ali uma combinação de fatores biológicos e psicológicos que fazem com que você permaneça dessa forma. O que eu quero trazer para você é falar um pouco desse impacto, do que isso pode trazer para você permanecer, porque muitas vezes você pode pensar assim, não, eu tenho medo de estar na rede social, até gostaria, mas eu prefiro me manter assim. A questão é que você está apenas olhando para o problema, mas você não está indo de fato para resolver ele. Existe esse momento em que você precisa, para você poder sair desse lugar, se é o teu desejo, porque acredito que sim, já que você entrou neste vídeo, que você gostaria de resolver essa questão, existe algo que você vai precisar fazer ativamente, você vai precisar fazer algumas coisas, vai precisar enfrentar o desconforto. Eu estou aparecendo aqui para te perguntar por que você ainda não deu um like neste vídeo. Aproveita, dá um like, deixa um comentário, assim você ajuda muito neste canal. Em todas as áreas, esse medo de exposição pode trazer danos, pode trazer impactos negativos. Mas eu acredito que principalmente na nossa área, vamos falar na área da saúde, em que precisamos falar de saúde, queremos usar nossas redes sociais para isso também também é muito maior. E não apenas isso, você pode ter certeza, se você buscar aí na sua mente, quantas oportunidades você já deixou passar pelo seu medo de exposição. Participar de projetos, participar de reuniões importantes, expor ideias que estavam aí dentro de você, mas que você nunca conseguiu colocá-las para fora. Então pense como você está deixando de mostrar o seu potencial, ou chegar onde você gostaria de chegar, só pelo medo de se expor. Esse medo que é o famoso "o que vão pensar de mim?". E pode ser, inclusive, que o seu medo de se expor também seja com pessoas ao seu redor. Então isso dificulta que você se relacione com outras pessoas ou até crie vínculos realmente mais profundos. Então você fica sempre na superficialidade com as pessoas, porque você tem medo de falar. Quando eu era criança, eu era essa menina que adorava fazer teatro na igreja, participar dessas coisas assim. Eu era uma menina que gostava de ler poesias em almoço de família, eu sempre gostei de me expor. Mas chegou um determinado momento que algo aconteceu, eu fiquei muito traumatizada e eu me encolhi. Eu fui para um lugar de anonimato total, eu não queria ser vista de forma nenhuma, eu não queria que as pessoas me vissem. Eu tinha muita ansiedade só de pensar de aparecer na rede social. Então eu passei por algo que eu precisei trabalhar. Então muitas pessoas têm, muitas vezes, essa questão que lá quando criança eram mais desinibidas e foram se fechando. Junto com eventos traumáticos, inúmeros eventos traumáticos, seja na infância, na adolescência, até na vida adulta, que foram acontecendo e foram fazendo com que eu me retraísse, houve ali durante a minha depressão um aumento de peso significativo, que é o peso que eu estou hoje. Eu engordei 25 quilos. Só que eu não me via daquele jeito, eu não me reconhecia daquela forma. E isso também pode ser um vídeo para outro momento a gente falar sobre essa distorção de imagem. Porque eu me via, então, a partir desse momento, quando eu engordei muito peso, eu comecei a ter muita vergonha de mim.
Eu comecei a me achar péssima, feia, eu não gostava do que eu via. Todas as vezes que eu olhava pra mim, eu sentia uma imensa vergonha. Então eu não queria que as pessoas me vissem daquela forma. E durante muito tempo eu carreguei a ideia de que eu só poderia aparecer em algum momento se eu voltasse para aquele peso que um dia eu tive. Então assim, eu durante muito tempo fui guardando roupas, porque era meu sonho voltar para aquele peso. E com isso eu fui me retraindo e imaginando que um dia, que então, quando esse dia chegasse, eu poderia voltar a ser eu mesma, eu poderia voltar a me expor, as pessoas poderiam me ver. Por conta disso, eu deixei de ir em lugares também, quando eu sabia que tinha alguém ali que tinha me conhecido antigamente, que sabia que eu era uma pessoa assim ou assado, que agora se me visse, o que será que ela pensaria de mim? Então, o grande trabalho da minha vida não foi mudar a concepção que as pessoas teriam de mim, porque isso não mudaria. As pessoas pensariam o que elas quisessem e nada mudaria isso. Mas, principalmente, mudar a forma como eu me via. Precisei voltar a amar aquela pessoa que eu via no espelho. E eu acredito que os grandes desafios, os primeiros desafios que eu enfrentei, quando eu comecei a me gravar, foi olhar para aquilo ali que eu estava vendo, para aquela imagem, para essa imagem que eu estou vendo agora, e dizer, essa sou eu. E tá tudo bem. Vamos nos amar assim. Não, eu olhava, às vezes eu tentava lá no comecinho gravar alguma coisa, e muitas vezes eu tentei fazer isso, eu olhava para aquela imagem que eu via pelo celular e dizia, meu Deus, isso aqui está horrível. Eu não gostava daquela imagem. Então eu precisei fazer as pazes comigo e entender que essa aqui sou eu agora. E que eu não preciso ser diferente. Que eu preciso gostar de quem eu sou. Se em algum momento eu vou mudar, ou vou voltar a ser ou não, isso é uma questão que eu não posso controlar. Mas eu também não posso deixar de viver quem eu sou agora. Que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu gosto pra caramba e que eu aprendi a gostar disso. Porque não é muito sobre o que as pessoas falam de você, mas como você absorve aquilo. Então, dentro da psicanálise, a gente começa a entender que tudo aquilo que o outro nos fala e nos machuca não é sobre o outro, é sobre a gente. É algo que está aqui e que eu também talvez pense lá no meu inconsciente, ou talvez eu também carregue, ou talvez eu tenha medo que aquilo seja verdade. E a primeira reação é ficar extremamente brava com esses comentários. Às vezes a gente acha que a gente precisa apenas mudar, ser uma pessoa diferente. Mas quando na verdade a gente só precisa se cuidar um pouco mais. Ser um pouco mais gentil com a gente. Então, quando eu comecei a ser essa pessoa que tinha cuidado comigo, eu também comecei a gostar mais de mim. Eu vi que eu também não estava nem aí pra mim mesma. Que não era uma questão apenas externa, era interna. Eu acabava transparecendo aquela falta de amor comigo mesma. E eu comecei a cuidar de mim aos poucos, comecei a me amar também, e muita terapia para entender de onde vinham todos esses medos. E a partir do momento que você não tem mais essa trava, nada mais te segura. Você percebe que é algo que para você não é mais uma questão. Existem algumas coisas que você pode fazer aí na sua casa para você começar a se acostumar com a sua imagem. Quais são? Gravar você falando sobre determinado tema. Você começar a se ver mais. Essas imagens que você não vai mandar pra ninguém, que são só suas. Você precisa se assistir mais. Ou se você quer começar a gravar stories, por exemplo, coisa que você nunca fez na sua vida, experimente criar um Melhores Amigos que tenha só você e mais uma pessoa. E comece todos os dias a gravar conteúdos que só você vai ver. Eu não sei se você consegue perceber que tudo que eu estou te passando aqui não está sendo para que os outros se acostumem com isso, mas que você se acostume. Porque é algo que está em você, não está nas outras pessoas. Porque não somos tão importantes assim. Se a pessoa ver um story teu de 15 segundos, ela não vai fazer uma reunião com todas as pessoas que ela conhece dizendo o quão ridícula você foi. Ela não vai pensar mais nisso. Às vezes ela vai passar o seu story e ela esqueceu no segundo seguinte, porque ela viu outros stories, outras pessoas falando. Então esse grande monstro que a gente cria do que os outros vão estar pensando, na verdade é nós que estamos pensando. E isso é o que dentro da psicanálise, eu já falei diversas vezes, é o que nós conhecemos como projeção. Você projeta que o outro vai estar pensando assim ou assado de você, quando na verdade é você que pensa tudo isso. Você tem esses pensamentos preconceituosos com você mesmo. Você mesmo se despreza, você não se ama. Logo você acha que todo mundo está pensando igual você. No primeiro story que eu gravei na minha vida, eu falei bem baixinho, eu me senti extremamente desconfortável. Eu lembro que eu falei sobre um livro, eu acho, era menos de 15 segundos que eu consegui fazer. E eu larguei lá. Fiz e larguei. Foi uma das coisas mais desconfortáveis que eu fiz. E é isso que eu quero te mostrar. Que não tem como você se expor sem ser desconfortável. Eu cheguei a levar um susto agora há pouco de uma lembrança que apareceu aqui, de uns stories que eu postei logo que eu comecei a gravar aqui coisas do Instagram.
E, gente, a diferença é muito grande, porque eu falava baixinho, com medo, parecia, eu me sentia, eu vendo essa pessoa fazendo aqueles stories, eu percebo uma pessoa insegura, mas não tem problema você começar desse jeito, você tem que começar de algum jeito e o tempo vai melhorando isso, vai dando um tom certo. Só que eu percebo que cada dia eu tô ficando mais eu por aqui. Então eu sou essa pessoa na vida. E isso eu não reconhecia muito antes. Parecia que era uma pessoa aqui e uma pessoa na vida. Eu não conseguia me sentir tão solta a ponto de me apresentar para o mundo como eu era. E isso vai muito de quem eu me reconheço, se eu aceito quem eu sou, se existe essa identificação, se eu sinto que eu posso ser eu mesma. Vou mostrar para vocês a atualização das últimas leituras que eu fiz. Eu não li muito, mas deu para terminar já um livro, que foi o Enigma do Quarto 622. Então, essa pessoa aí é a mesma pessoa que está se comunicando hoje aqui. Perceba como é imperceptível, às vezes, essa mudança. E a prática, ela vai melhorando. Então, você não pode esperar você ser perfeita, você saber se comunicar, você ter uma oratória bacana para você começar. Porque vai melhorar com o tempo. Você, às vezes, vai criar realmente vai destoar essa pessoa que você é para os seus amigos, para a tua família, para a pessoa que você vai começar a ser aqui. Porque você não vai conseguir se sentir livre para ser quem você é. Existe muito medo de não ser aceita, muito medo das pessoas não gostar ou do que elas vão pensar. E nessa época eu tinha muito esse bloqueio do que os outros vão achar. Será que eu falo isso? Será que vão gostar? Hoje eu já não tenho mais isso. Então isso te traz leveza também, para viver e para se apresentar aqui também. E por que eu tô mostrando isso? Porque é importante você ver a diferença de uma pessoa que tem terapia na vida. Porque a partir do momento que você trata os teus medos, tuas inseguranças, tua falta de confiança em você, você começa a ser mais você. Você consegue ser livre, você consegue levar a tua vida adiante, você consegue fazer as coisas. Você não depende mais da validação das pessoas para você fazer alguma coisa. Porque a verdade é que essa validação, as pessoas não estão nem aí. Elas não estão preocupadas se você está fazendo bem ou está fazendo mal. De forma alguma. Isso tudo vem de você mesmo, da forma como você acha que as pessoas estão pensando. A verdade é que elas não estão pensando coisíssima nenhuma. Você precisa entender da onde que tá vindo essa necessidade de saber o que o outro pensa. Essa necessidade de sempre corresponder àquilo que pensam. Então, quando você resolve isso, nossa, não tem. A tua vida vai. Não pense que você vai acordar um dia e vai dizer, eu estou pronta. Não, você vai ficando pronta durante o processo. Você vai ficando pronto quanto mais você for fazendo. Isso que eu vejo muito dentro da terapia, que as pessoas estão muito preocupadas em planejar as coisas. Não que isso não seja importante, mas existem pessoas que ficam só no planejamento. Elas passam anos planejando quando elas vão criar um canal, quando elas vão começar a fazer tal coisa, quando elas vão tirar o projeto do papel, achando que elas não vão errar nunca. Não existe como isso acontecer. Vai ajustando muita coisa durante o caminho. Largue mão desse controle. Largue mão de achar que você só vai conseguir aparecer por aqui ou onde quer que você queira aparecer quando você já for bom nisso. Porque você vai ficar bom à medida que você for fazendo. Então, eu acredito que esse é um tema que daria para falar por muito tempo. Eu teria muita coisa para contar para vocês. E quem sabe eu possa trazer mais sobre esse assunto. Resolver a questão da exposição vai fazer com que você se sinta mais autoconfiante, mais seguro com você mesmo. Vai fazer com que você aproveite melhores as suas oportunidades. Vai permitir que você se mostre como um profissional. Que você consiga criar a sua cara, que as pessoas vejam e cheguem até você. Comece a colocar pequenos objetivos, pequenas coisas que você vai fazer para se expor. Um dia poste uma foto, um dia grave um story de 15 segundos, um dia faça uma pergunta numa aula, um dia chegue em um lugar desconhecido e fale com uma pessoa que você nunca viu. Existem várias coisas que você pode ir fazendo para vencer um pouco esse medo da exposição. Posso, em um momento, trazer uma lista de coisas que você pode fazer, mas não espere por isso. Comece já fazendo todos os dias alguma coisa. Se eu não tivesse começado lá atrás por um desafio do meu analista na época, eu ter aberto isso aqui, mesmo sem saber direito o que ia ser isso aqui, o que eu ia falar, o que eu ia fazer, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Se eu estou aqui é porque eu venci um medo gigante do que as pessoas iam pensar e do que eu mesmo pensava sobre mim. E eu agradeço todos os dias dessa etapa ter sido vencida. Eu, enquanto médica, as redes sociais, os meus canais, tudo onde eu apareço, é uma forma que eu quero comunicar. Eu quero falar futuramente sobre saúde, eu quero falar futuramente sobre saúde mental, enfim, a área que eu estiver atuando. Quero que a minha voz chegue em outros lugares.
E se você estuda um pouquinho sobre o movimento das redes sociais, o movimento da internet, você sabe que hoje acaba sendo uma necessidade. Provavelmente você já fez isso. Você pegou o nome de um médico, jogou no Instagram para tentar ver se você encontrava esse médico por lá e para ver se você achava ele confiável ou não. Esse está sendo o movimento das pessoas. Então, você, mesmo que você não seja uma pessoa que converse, que grave vídeos, que faça um monte de coisa, você sabe que minimamente você vai ter que estar interagindo com esse meio. Então, resolver isso vai te ajudar que você tenha uma carreira muito mais promissora, vai ajudar com que você se sinta muito mais preparado para atingir aí o público que você deseja. Então, eu tinha já essa visão lá atrás, quando eu comecei a faculdade, que eu precisaria resolver isso, porque era um sonho que eu tinha de que quando eu chegasse no final da faculdade eu estivesse pronta para falar sobre saúde, para falar sobre a minha área também nas redes sociais. E eu acredito que foi uma boa coisa que eu fiz e eu fico muito feliz de ter chegado nessa etapa com isso resolvido. Trabalhe com o seu medo da exposição. Eu tenho certeza que você vai me agradecer um dia. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.